O ranking universitário da Folha de São Paulo comprova: Mackenzie, a melhor universidade não pública de São Paulo, a segunda melhor universidade do Brasil na categoria Mercado de Trabalho e a terceira melhor universidade não pública do Brasil. Mackenzie, um mundo para você. Olá! Todo mundo tem uma ideia vaga do que é a democracia. Para a maioria das pessoas, a democracia está ligada apenas ao fato de votar. Mas será que é só isso mesmo? Você sabe o que realmente é a democracia? Sabe quais são as suas qualidades e defeitos? Talvez você nunca nem tenha pensado nisso. Então, veja essa matéria especial e descubra o que é realmente a democracia. Durante muito tempo, eram eles que mandavam. Os reis e imperadores. Eles decidiam os rumos do seu país, mudavam as leis. Para o povo, restava obedecer. Mesmo sendo uma forma de governo injusta, foi esse modelo que prevaleceu no mundo durante quase toda a história da humanidade. Mas hoje é diferente. Quase metade dos países tem um regime democrático. É o caso do Brasil. Para explicar como esse regime se tornou predominante no mundo, temos que voltar no tempo e visitar a Grécia Antiga. Foi lá que a democracia surgiu, alguns séculos antes de Cristo. O termo, aliás, vem de duas palavras gregas, demo, de povo, e kracia, que significa governo, poder. Mas como a gente não vai poder voltar no tempo, o Doutor Curioso decidiu virar grego. Ele, que é nosso investigador de plantão, vai tentar entender melhor o assunto. E a primeira conclusão é a seguinte: se um grego da antiguidade analisasse as democracias modernas, iria achar tudo muito estranho. Para começar, o ato de votar não era para qualquer um. Quem explica é o professor Acácio, do curso de Direito do Mackenzie. Na antiguidade, em geral, não havia uma equivalência, uma correspondência entre o habitante e o cidadão, como nós temos hoje. Então, no universo, por exemplo, de Atenas, de 130 mil habitantes, 30 mil tinham a cidadania. 100 mil ou eram estrangeiros, ou escravos, ou mulheres. Só o filho de pai e mãe ateniense, maior de 21 anos, livre, é que tinha o direito de cidadania. Em Atenas, só os cidadãos poderiam votar. E mulher votando, nem pensar. Após a decadência da civilização grega, a ideia de democracia ficou meio abandonada. Foi o Iluminismo, movimento que surgiu no século XVIII, que começou a resgatar alguns ideais da democracia. Mas a democracia moderna tem algumas diferenças. Para começar, o cidadão passou a ter mais direitos e poderes. Mas essa soberania popular vai ser diferente. O citoyen da Revolução Francesa não é a mesma coisa dos civis romanos ou do polity lá de Atenas, é diferente. Agora vai ser possível nós termos direitos contra o Estado. Lá não era possível. Mas não é só isso que um grego estranharia, não. Ele provavelmente sentiria falta do comprometimento do povo com seus deveres públicos. Para um cidadão grego, por exemplo, ir para a guerra era uma honra. Hoje nós concebemos a cidadania como um clube, né? Todo mundo é sócio remido de um vasto clube chamado Estado. Lá não. Havia deveres muito sérios. E o indivíduo que era neutro, é interessante que em grego ele era chamado de idiotas. Idiotas é o que só cuida da sua vida particular. Não tem preocupação com o público. Essa talvez seja a principal dificuldade em definir a democracia. Afinal, não é todo mundo que aceita ter deveres com o Estado. Se você sair por aí perguntando o que é democracia, provavelmente vai ter respostas incompletas. Democracia? Liberdade? Democracia é a vontade da maioria respeitada à vontade da minoria. A palavra quase que diz, é do demônio. A democracia é a liberdade para todos. Nossa, não entendo nada de democracia. Eu acho que é pra
todo mundo ter os seus direitos, né, pagar seus impostos, ter o retorno. Mudar o pensamento do mundo, dar uma reformulada aí nos pensamentos do pessoal aí, né? Todas as pessoas terem as mesmas condições e o mesmo valor de voto. Democracia é isso, é você tentar revolucionar as pessoas, acho que é isso, né? Você pode confundir um pouco, às vezes, a democracia com a sua liberdade individual. Porque dá liberdade para toda pessoa fazer o que quer, não é para fazer o que deve. A democracia como instituto, como palavra, de fato, ela tem uma relação com o Estado. Você acha que a democracia dá uma mudada no pensamento do pessoal aí? Democracia não se resume a ter mais liberdade e nem se limita ao direito de votar. Democracia é mais do que isso. O filósofo Luiz Felipe Pondé, autor do livro Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, explica por quê. Um erro é entender a democracia simplesmente como um regime baseado no voto direto. Por exemplo, a democracia mais ativa e vibrante do mundo, americana, não é baseada no voto direto, na eleição para o presidente, né? Você pode, por exemplo, você pega um caso como Chaves ou como Evo Morales, que ele é eleito, ele elege a maioria, faz uma Assembleia Constituinte, inventa uma Constituição que diz que ele pode ficar 25 anos no poder. Caso ele seja reeleito, ele tem a máquina inteira do Estado, ele fica sendo reeleito para sempre. A grande diferença entre uma democracia de um Estado autoritário não é apenas a liberdade e direito a voto, é o fato de que ninguém tem o poder absoluto. Basta ver o que acontece no Brasil. O presidente tem poder, mas ele depende do Congresso para governar e presta contas ao Poder Judiciário. Os três poderes nem sempre vivem em harmonia, e isso é normal em uma democracia. A democracia precisa de conflito entre os poderes, né? Legislativo, jurídico e executivo, limites entre eles. A democracia precisa de uma imprensa, de uma mídia que fale o que quer. O voto é importante porque é a forma de dar ao povo a chance de se manifestar. Pelo voto, o povo tem a chance de escolher o que é melhor para ele. Mas isso nem sempre acontece, porque a opinião do povo pode ser manipulada. E esse é um dos riscos da democracia. O voto popular pode dar legitimidade a uma má ideia. Platão tinha medo que os oradores hábeis na Assembleia convencessem o povo de qualquer coisa que eles quisessem, independentemente da proposta ser boa ou não. E hoje isso é mais perigoso com os meios de comunicação de massa, né? Nós tivemos fenômenos de votações espantosas promovidos por meios de comunicação. E você tem um grupo que toma conta do governo, tem uma mentalidade, uma ideologia, e eles começam a transformar isso em verdade de prova. Basta lembrar, um dos piores tiranos da história assumiu o poder por vias democráticas. Hitler conquistou o povo prometendo salvar uma Alemanha que havia sido devastada pela Primeira Guerra Mundial. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu depois, não é? E essa é uma forma fácil de usar a democracia a favor do autoritarismo, oferecer segurança e tranquilidade em troca de mais poder, até o ponto em que o Estado passa a interferir em vários aspectos da vida do povo. Aí você tem, tanto na economia, quando o Estado resolve mandar na economia, quanto nos comportamentos morais. Então, o Estado resolve decidir, por exemplo, que você pode ser processado porque seu filho achou que você não o ama suficientemente. Então, cria-se uma lei para fazer esse tipo de processo, entendeu? Então, o Estado, toda vez que ele tenta fazer moral, como a gente fala em filosofia, ou seja, determinar costumes, ele tende a ser autoritário. Ser comandado por um tirano é fácil. Você dá todo o poder ao Estado. A democracia é mais justa, mas exige empenho de todo mundo. O povo tem que demonstrar interesse nos rumos do país e governantes precisam ser comprometidos com seus eleitores. Bom, infelizmente, não é sempre assim que as coisas acontecem, né? Esse sistema nosso de representação política não funciona. O indivíduo vai na nossa casa, pede o nosso voto, some durante 4 anos, faz o que quer e depois nós não estamos controlando. Isso é ruim. Então a democracia exige uma participação responsável de todos nós, né?
E essa participação hoje não existe. Nós temos grandes massas completamente desvinculadas, despreocupadas com o destino da coisa pública. E para piorar, o brasileiro não se preocupa muito com o que seus governantes fazem. Segundo pesquisas, em algumas eleições, mais de 20% dos eleitores esquecem quem votou em poucas semanas. É como desperdiçar o seu voto e entregar o seu destino aos governantes, esperando que eles resolvam tudo. Você tem uma tendência de culto do Estado patriarcal, na América Latina como um todo, né? Você tem uma tendência a um Estado patriarcal, a ideia de que do grande pai, como no Brasil começou com Getúlio, por exemplo, né? E Lula é um outro exemplo disso. Ou seja, a ideia que o Estado vai tomar conta das pessoas e que se você acha que as pessoas têm que buscar sua vida por si só, você é malvado. Os gregos deixaram uma lição. Ela pode até ter sido esquecida pela maioria, mas ainda é válida. Se a democracia implica dar poder ao povo, é preciso que o povo faça a sua parte. Nós não podemos ser indiferentes para com o destino da coisa pública. Nós temos que cobrar dos governantes, fiscalizar os governantes. Tem gente que entende que a democracia é um regime de direitos. Eu entendo que só existem direitos quando existem deveres. Se você tem direito sem o dever complementar, vira uma bagunça. Bom dia. Diante da dinâmica do conhecimento científico e tecnológico, a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem desenvolvido um conjunto de ações de caráter metodológico que culminaram com a atualização dos projetos pedagógicos de todos os seus cursos. Assim, a partir do próximo semestre letivo, todos os nossos cursos de graduação apresentarão mudanças significativas, possibilitando uma formação mais sólida frente às exigências do mundo do trabalho, com ênfase em uma maior integração com os setores industrial, de serviços e cultural. Por meio de atividades de integração e síntese de conhecimentos, ofereceremos maior flexibilização curricular, oportunidades de intercâmbio acadêmico internacional, com mais de 60 universidades espalhadas por todo o mundo, e incentivo ao desenvolvimento do protagonismo estudantil. Desta forma, estaremos formando profissionais ainda mais aptos aos desafios do mundo do trabalho, que se torna cada vez mais competitivo. Obrigado e até o próximo programa. O Mackenzie Movimento fica por aqui. Na próxima edição a gente volta. É a Mackenzie abrindo as suas portas para você. Até lá! A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só a aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O ranking universitário da Folha de São Paulo comprova: Mackenzie, a melhor universidade não pública de São Paulo, a segunda melhor universidade do Brasil na categoria Mercado de Trabalho e a terceira melhor universidade não pública do Brasil. Mackenzie, um mundo para você.